Vamos fazer nossa tabela de cores. Eu usei 6 cores em aquarela de pastilha da Van Gogh. Ali em cima eu vou fazer uma margem de mais ou menos meio centímetro e depois vou fazer a marcação das colunas de 2 em 2 centímetros. 6 colunas, que é a quantidade de cores que eu vou usar. O estojo que eu utilizo normalmente tem 24 cores, mas para esse exercício eu escolhi 6 porque a ideia é justamente mostrar as possibilidades de cores que a gente pode criar a partir do que tem acessível em casa ou que venha a comprar, ainda que seja pouca quantidade, pouca variedade. Então, independente da quantidade de cores que você tiver, faz essa tabela porque você vai aprender algo e vai ser útil para suas pinturas. Sem esquecer que a quantidade de linhas e colunas é a quantidade de cores que você vai usar na tabela. Você pode ainda fazer uma coluna a mais ou deixar um espacinho do lado da tabela para colocar o número ou o nome da cor do pigmento que você vai usar. Se você usa lápis aquarelável, a tabela funciona da mesma maneira, e depois que eu terminar de mostrar como fazer ela aqui para vocês, eu mostro como eu uso o lápis aquarelável para fazer as pinturas. E é basicamente a mesma lógica do pigmento em pastilha, por exemplo. Terminamos a tabela. Na primeira coluna, a gente vai anotar a numeração ou o nome da cor, para a gente não se perder e também porque é legal guardar essa tabela para sempre usar como referência para as nossas pinturas, ter esse registro guardado. Vamos aquarelar. A linha diagonal, começando do primeiro quadrado em branco em cima, vão as cores puras. Vamos preenchendo e tentando concentrar um pouco mais de pigmento na parte de cima do quadradinho, deixando a parte de baixo um pouco mais diluída, mais transparente. Assim a gente vai poder ver também algumas variações tonais da cor que a gente está criando. Variação tonal é a escala de uma cor indo até o branco e até o preto. Tentem não deixar acumulado muita água, principalmente se o papel for de celulose. E para que eu uso 2 potinhos de água? Um deles é para limpar o pincel, pode ver que a água fica mais sujinha, e o outro para pegar água limpa para diluir a tinta e não sujar as nossas cores, não fazer misturas onde a gente não quer. Nessa tabela eu acabei não usando, mas nas pinturas em geral eu costumo ter uma tira de papel de aquarela, um rascunho, onde eu vou testando antes de passar direto pro papel. Vou testando a transparência, a quantidade de pigmento, para já ir mais exata pro papel e não precisar ficar mexendo muito. Uma coisa legal da gente treinar na aquarela é isso de não ficar retocando infinitamente, sabe? Fazer a pincelada e deixar ver o que acontece com a mancha. Terminamos a nossa linha diagonal com as cores principais. Vamos fazer a junção da cor da coluna com a cor da linha. Nossa primeira vai ser ali o amarelo misturado com o vermelho. Sobre a quantidade de pigmento em cada mistura, vai depender um pouco, não é exatamente meio a meio. Vocês vão observando e vendo a mistura para não ficar tanto muito próximo de uma cor quanto muito próximo da outra, e tentar encontrar um meio termo. Eu digo que não é meio a meio a quantidade porque algumas cores elas são mais dominantes, né? No caso o amarelo, ele não domina tanto, então pouca quantidade de outra cor já dá conta de fazer uma mistura mediana, digamos assim. Se você for fazer a tabela com poucas cores, com as cores primárias, por exemplo, você vai obter as cores secundárias. Existem outros modelos de tabela de cor para serem trabalhados como exercício,
E ainda para quem vai trabalhar com as cores primárias, outro exercício bem interessante de fazer é o círculo cromático. Então eu recomendo pesquisar sobre, porque o mundo das cores é gigante e vale a pena a gente explorar. No círculo cromático vocês vão poder ver as cores análogas, que são as que ficam do lado uma das outras no círculo, as complementares, além de poder descobrir combinações harmônicas para trabalhar nas ilustrações. Então, se for de interesse, assim como a gente vai fazendo essa tabela, o círculo também é bem fácil e gostoso de fazer em casa para ter essas novas descobertas e possibilidades com o que a gente tem de pigmento. Conforme vocês forem preenchendo a tabela, já vão conseguir perceber, se já tiverem uma fotografia de referência escolhida para a ilustração, algumas misturas que vocês necessariamente vão usar na ilustração. Aí, por exemplo, eu já fui identificando algumas variações ali do magenta com vermelho, os próprios tons de marrom que foram aparecendo. Isso aí eu já sabia que ia usar na ilustração da azaleia. A última cor que eu usei, a número 708 na última linha, ela é um tom cinza escuro, uma cor um tanto neutra, e todas as misturas que eu fiz usando ela ficaram com uma menor saturação. E ficou uma paleta bem bonita ali na última linha, vocês vão ver. Então é um recurso bem interessante para quando a gente não quer uma cor tão vívida, tão saturada na nossa ilustração. A gente faz a mistura da cor com um pouco de cinza, alguma tonalidade de cinza. Vamos finalizando a nossa tabela, fazendo a última mistura de cores. E eu espero que vocês façam por aí e aprendam bastante coisa. Façam anotações, o que forem percebendo, registrem. Esse é um exercício, como vocês puderam ver, bastante simples, mas que ele acrescenta bastante, tanto pela prática quanto pelo registro que fica depois como consulta, né, para as nossas ilustrações mesmo. Agora vamos ver um pouquinho como usar o lápis de cor aquarelável, tanto para aproveitar para fazer a tabela, como para iniciar um trabalho de ilustração. Nessa demonstração sobre lápis de cor aquarelável que eu vou fazer para vocês, eu estou usando o da Faber-Castell, é o Ecolápis de cor aquarelável de 12 cores. E eu vou fazer uma demonstração sem esboço mesmo, só para mostrar como que eu utilizo esse material. Eu faço como se fosse uma tinta pastilha, né, de aquarela ou em bisnaga mesmo. A diferença é que ao invés de pingar a tinta no godê, eu vou usar o papel como godê. Então, vocês vão precisar de um papel de aquarela para servir de godê e nele vocês vão colocar o pigmento do lápis, no caso colorindo, deixando bastante pigmento para conseguir diluir com o pincel e a água e fazer a ilustração. É possível que com o lápis a saturação fique mais baixa do que com uma aquarela em pastilha ou em bisnaga. Nesse caso específico, com essa marca, eu achei a saturação bem vívida, né, bem boa. Então, vai depender do material que vocês estiverem usando. Para o exercício da tabela de cores, então são só essas diferenças que eu mencionei agora. O restante continua o mesmo esquema. Essa caixinha de lápis de cor vem com o pincel junto. O pincel eu não recomendo usar para aquarela porque ele tem as cerdas bastante rígidas, então se puder, use um pincel de cerdas macias, que é bem importante para um efeito bom do trabalho. E uma coisa legal que eu queria mostrar para vocês, agora já finalizando, é a técnica do lifting na aquarela, que serve para lápis ou qualquer forma que venha esse pigmento. Basicamente retirar a tinta do papel. Então, eu vou limpar o meu pincel, deixar ele só úmido e limpo, e vou passar bem no meio da folha, trazendo um efeito de iluminação, devolvendo o branco do papel. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado e aprendido um pouco mais sobre as cores
e o pigmento da aquarela.